Queridos, que alegria estarmos aqui juntos nessa noite. Eu estou maravilhado pelo auditório tão expressivo. O homem, por natureza, ele não é animado. Assim, o homem, por natureza, não é motivado para essas coisas. A gente já vem, às vezes, até para um momento como esse, assim, desconfiado. Será que vai vir alguma coisa boa daí? Mas olha, como o pastor Heber falou, será um tempo precioso. Eu lhe garanto, pela graça de Deus, que haverá um antes e um depois na sua vida como homem, como sacerdote, como profeta, como marido e como pai, depois desse final de semana. Você recebe isso? Prazer, pastor Heber, muito grande estar aqui. Quero te parabenizar por essa iniciativa. O que está acontecendo na noite de hoje, tanto com os homens aqui como com as mulheres ali, isso aqui está sendo uma revolução nesses últimos anos na nação brasileira. Até pouco mais de 20 anos atrás, nós não tínhamos tantas literaturas voltadas para o homem. A gente não encontrava nas livrarias livros específicos, seminários na igrejas específicos voltados para o homem. Mas o Espírito Santo ele está levantando essa bandeira na nação brasileira. Está havendo uma chama na nação brasileira, vários congressos se levantando, vários ministérios se levantando, por entenderem que o homem é a chave. 20 anos de casado, sou casado com a pastora Andresa, há 20 anos, temos 3 filhas, só deu menina lá em casa, e eu escrevi um livro baseado na vida de Jó, e só faltam mais 7 filhos para eu empatar com Jó, porque ele teve 10. Esse cara aqui era cabra macho, viu? 10 filhos no primeiro tempo, e mais 10 no segundo. 10, claro que morreram, mas teve mais 10 depois. Então nós estamos falando de um homem que teve 20 filhos. Quantos querem essa unção aqui em Castanhal? Olha, teve homem de fé que levantou a mão. Jesus! Haja sustento para bancar essa criançada toda, né? Então, queridos, 20 anos de casado, eu conto aqui nesse livro de quase 240 páginas, quase todos, mas a maioria dos meus podres, erros e acertos dentro do meu casamento. Até então eu nunca tive a leitura da importância do homem como chave na sociedade, na igreja, na família e no meio em que ele vive. E aí a minha esposa escreveu um livro, que é esse livro Plena, baseado na mulher de Provérbios 31, e o que é curioso nesse livro é que foi uma mulher virtuosa que escreveu falando de uma mulher virtuosa. Então esse livro aqui é bombástico, irmãos. Imagine essa combinação, uma mulher virtuosa, minha esposa, que escreveu sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. Então ela escreveu esse livro, foi algo que Deus deu ao coração dela, ela leu Provérbios 31, eu não quero exagerar, mas quase 100 vezes, num pequeno espaço de tempo, e Deus então gerou esse livro, que desencadeou um curso na igreja, onde vieram 260 mulheres, e foi uma revolução, e começou então aquele clamor da mulherada, tem que ter os homens, e os homens, e os homens. Somos 12 pastores lá na igreja, e esse desafio se agigantou no nosso coração, até, queridos, que eu aceitei esse desafio, quando em oração, Deus abriu a minha mente sobre a vida de Jó. E eu consegui ver em Jó, na história de vida dele, tudo aquilo que diz respeito à vida do homem. Eu consegui ver na vida de Jó a identidade do homem, a missão do homem, a paternidade do homem, o casamento que o homem precisa ter, que sobrevive, como sobreviveu o casamento de Jó, a despeito das circunstâncias mais adversas pelas quais um ser humano poderia passar nessa vida. O casamento dele sobreviveu, ele perdeu tudo menos 2 coisas, menos o relacionamento com Deus e menos a sua esposa, o seu casamento, porque num estado tão deprimente, decadente em que ele se encontrava, a mulher abriu a boca para dizer, negue-se teu Deus e morre. Mesmo assim, ele encontrou graça na sua declaração em dizer, como doidas falas tu.
Um parênteses aí que ele não chamou a mulher dele de doida, foi como uma doida. Então até para repreender a esposa ele encontrou graça de Deus. E ele disse então, eu sei que o meu Redentor vive. Então eu consegui ver essas verdades no livro de Jó, e uma que saltou também o meu coração foi a seguinte, Jó 30, versículo 1, quando diz, fiz aliança com os meus olhos para não fixar numa donzela. Então a batalha de toda mulher é aquilo que ela fala, é a língua, mas a batalha de todo homem é aquilo que ele vê. Então nós escrevemos um capítulo sobre isso, cuidado com os seus olhares. Então os 8 capítulos que estão aqui, eu fecho com o último capítulo, o melhor relacionamento do mundo, que foi a plataforma que Jó teve para viver o que a Bíblia chama não, o que nós chamamos de hombridade. Jó foi um homem de honra numa época muito remota, onde ele só conhecia a Deus de ouvir falar. E ele conseguiu encontrar esse caminho, ele conseguiu descortinar esse segredo no seu viver, e tudo isso, com uma riqueza de detalhes e experiências pessoais, eu consegui colocar nesse livro, pela graça de Deus. Esse livro aqui, ele não é fonte de renda para mim, nem para a pastora Andresa. Nós não escrevemos com esse propósito. Para vocês terem uma ideia, o Emerson está aqui como testemunha, nós não temos nos cultos da igreja nenhuma banquinha minha e da pastora montada lá nos nossos cultos. Eu não falo dos livros nos cultos e nem nas pregações, porque essa não foi a motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração foi abençoar. O Emerson está aqui e ele é testemunha de que agora nós doamos aproximadamente 500 livros desse para os homens da nossa cidade. Então um livro desse que você compra, além de te abençoar, vai estar ajudando a fazer com que eu faça isso com outros homens também, que por alguma razão não podem adquirir o livro. Quantos podem dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Então eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado aí e diga, olha, você é um homem de honra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Olha, se você demorar a achar esse livro, tá mal o negócio, viu? Não tem por que errar. E se tiver algum irmão sem Bíblia perto de você, compartilhe a leitura com ele. Abra sua Bíblia ou então acesse a sua Bíblia, né? Nós vamos falar nessa noite sobre as bases da hombridade. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o papel do homem. Na real, por que Deus criou o homem, para que Deus criou o homem? E se você entender isso nessa noite, eu tenho a certeza que vai começar uma das revoluções mais poderosas na sua vida. Como pai, como marido, como filho, como cidadão e como homem neste mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem achou, diga amém. E disse Deus, quando ele disse isso? Para quem ele disse isso? Interessante isso, interessante essa resposta. E disse Deus, e eu lhe pergunto, quando ele disse isso? E para quem ele disse isso? Vamos lá. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Queridos, para falarmos sobre masculinidade, para falarmos sobre hombridade, para falarmos sobre identidade do homem, missão do homem, sacerdócio do homem, a gente precisa ir para o ponto de partida, sim ou não? Concordam comigo? A gente tem que ir para a origem. Então não adianta a gente começar esse seminário hoje aqui, essa conferência, de trás para frente. Nós precisamos ir no ponto de partida. E quando a gente lê esse versículo aqui, o que a gente percebe? Que houve uma conversa entre a Trindade.
E essa conversa aconteceu na eternidade, é o que o capítulo 1, versículo 26 está nos dizendo hoje. Que na criação do homem a Trindade se reuniu. Pai, Filho e Espírito Santo começaram a conversar, olha, a gente vai criar algo. Vamos criar o mundo, vamos criar todas as coisas, mas a obra-prima da criação será o homem. E para a criação do homem, a gente precisa bater um papo aqui, a gente precisa conversar para ver como nós vamos estabelecer o homem na terra e para que ele servirá na terra. Então essa foi a conversa que aconteceu com a Trindade num determinado ponto da eternidade. E dentre tudo que a Trindade conversou, eu resumo em 2 pontos. Deus estava decidindo criar o homem sobre 2 prismas. Esse homem teria uma identidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para que ele domine, papapá, papapá, papapá. Então o homem a princípio teria uma identidade, e tudo o que ele viesse a fazer posteriormente seria a partir desta identidade que Deus estava lhe dando. Quantos estão entendendo? Foi esse ponto, queridos, que o diabo bagunçou na nossa vida. Porque o homem sem Deus, sem identidade, o homem sem Deus, com a sua imagem de Deus deteriorada, comprometida por causa do pecado, tudo o que ele passou a fazer na vida, não foi a partir dessa identidade que Deus lhe deu, mas foi a partir daquilo que o pecado desencadeou na vida dele. Então é por isso que o homem está perdido na sua hombridade. O ser humano, de modo geral, está perdido na sua identidade, no seu sacerdócio, porque tudo que ele faz é segundo a sua autolegislação, é segundo aquilo que ele pensa, é segundo aquilo que ele acha, é segundo aquilo que ele imagina. Então essa foi a conversa da Trindade num determinado momento da eternidade. Nós vamos fazer o homem, esse homem terá uma identidade, e tudo que ele vier fazer na vida será a partir dessa identidade. Então comece a aprender algo aqui. Antes de Deus dar ao homem uma mulher, um casamento, uma família, trabalho e sustento, Deus deu ao homem uma identidade, ok? Deus deu ao homem uma identidade. Deus deu ao homem uma base aonde ele deveria estabelecer tudo aquilo que viria depois. Então, amados, o sucesso da hombridade está sob uma plataforma. E se a gente perder esse raciocínio aqui, se a gente perder esse entendimento, a gente vai perder tudo que virá depois. Porque não dá para tocar um casamento, não dá para tocar uma filha, os filhos, não dá para tocar uma vida profissional com integridade, com verdade, com retidão, com temor a Deus, sem o entendimento dessa base inicial. Então, nós vamos falar hoje sobre essas bases sobre as quais o homem foi criado. Que base foi essa, pastor? Diga comigo: relacionamento com Deus. Esse é o ponto de partida. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 1, nós vamos ler o versículo 27. Criou, pois, Deus o homem, se quiser ir jogando também na tela, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora a gente vai para Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o que ele fez? E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Veja que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, para que ele se relacionasse na vida, conforme a imagem que ele foi criado. Então esse foi o projeto original de Deus, que o homem fosse criado à imagem e semelhança do Senhor, e que ele interagisse na vida, que ele vivesse a vida, que ele tocasse a vida na perspectiva daquilo que ele foi criado, e para isso
ele precisaria então de relacionamento, porque o texto diz que Deus soprou em Adão a sua vida. O que Deus soprou em Adão foi zoe, foi a vida de Deus. Deus colocou no homem sede no coração dele pela presença dele. Olha que coisa linda. Quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus coloca dentro do homem eternidade. Deus coloca dentro do homem sede pelo Senhor. Deus coloca dentro do homem fome pela presença de Deus. Queridos, um dos momentos mais gloriosos do Jardim do Éden era a viração do dia. A gente não tem riquezas de detalhes do que acontecia naquele momento. Mas imagine, queridos, que privilégio Deus tinha, que privilégio o homem tinha de poder ouvir Deus falando com ele, de poder ver Deus interagindo com ele. Então a primeira coisa que Deus deu ao homem foi o quê? A presença dele. A gente precisa entender isso como homem. A primeira coisa que Deus deu ao homem não foi mulher, não foi trabalho, não foi grana, não foi sustento, não foi uma casa, não foi o lar. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi a presença dele. E tudo que viesse depois, casamento, Eva, jardim, mantimento, tudo seria a partir dessa base, a partir dessa plataforma. Então o ataque de Satanás lá no Jardim do Éden, na tentação, não foi para roubar o jardim do homem. Não foi para destruir o casamento do homem. Não foi para tirar dele o sustento. O ataque de Satanás no Jardim do Éden foi para roubar essa essência aqui. Foi para destruir essa plataforma aqui. Porque sem a presença de Deus norteando a nossa vida, casamento bagunça, família bagunça, relacionamento com filhos bagunçam, tudo bagunça. Amanhã de manhã, estava conversando com o pastor Emerson, eu vou ministrar uma palavra aqui amanhã de manhã, que há 20 anos eu namorava esse texto. Quantos anos, irmãos? Há 20 anos eu namorava um texto da Bíblia e não saía nada. E quando eu soube da conferência aqui, Deus então abriu o meu entendimento em cima daquele texto. Eu já vinha namorando, já tinha um namoro, já estava virando noivado, mas eu casei com o texto esses dias. Cenários da vida conjugal na ótica da hombridade. A gente vai conversar amanhã de manhã. E à noite, paternidade. A gente vai ver o quanto isso mexeu muito com a nossa vida. E aqui nós temos Deus então dando a presença. O homem tem a necessidade de relacionamento íntimo com Deus. Só que o homem, de maneira geral, é cabeça dura. O homem que não conhece a Cristo não consegue enxergar isso. Porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas originalmente Deus criou dessa forma o homem. Então a primeira coisa que o homem precisa, queridos, não é de trabalho. Primeira coisa que o homem precisa não é de um casamento, não é de uma vida financeira abastada, abençoada. Primeira coisa que o homem precisa não é de uma casa, não é sair do aluguel para uma casa própria. Tudo isso é importante, mas a primeira coisa que um homem precisa é caminhar nessa terra cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a chave. Eu botei nesse livro aqui, queridos, uma chave de propósito, porque é a chave. Então, a vida cristã é um chamado a esse retorno. O cristianismo é um chamado a esse retorno, de experimentarmos em Cristo a vida de Deus que foi perdida lá no Éden. Então Eva, olha que coisa interessante, amados. Eva, quando chegou, Eva, quando surgiu lá no Gênesis, ela já encontrou um homem na presença de Deus. Que coisa linda! Isso aqui serve para os solteiros aqui. Quando a varoa chegar, querido, ela já tem que te encontrar na presença de Deus. Já tem que te encontrar na presença de Deus. Já tem que te encontrar. É por isso que o desejo... eu quero aqui... Tem 3 solteiros aqui? Vem aqui. 3 solteiros. Tem aqui? Vem aqui comigo. Rapidamente. 3. Pode ficar aqui? Pois é, olha, aqui eu vou fazer esse papel. Eu preciso só de 2 mesmo.
Eu vou fazer esse papel porque alguém precisa fazer o papel da figura feminina. E eu vou fazer, vai para lá, para aquele canto. Olha, o papel da mulher, como é teu nome lá? Danilo. O papel do homem, o papel da mulher é querer Deus. Essa tem que ser a postura do solteiro. Então a mulher quer Deus, vem Danilo, o Danilo quer Deus, a mulher quer Deus, o Danilo quer Deus, sabe, a gente quer Deus, vai ter uma hora, sabe o que Deus vai fazer? Vai sair bem para cá, e essa mulher que quer Deus, e esse homem que quer Deus, vão se encontrar, porque tudo que eles quiseram na caminhada dele foi a presença de Deus. Isso é só ilustrativo, viu Danilo? Tá bom? Dá um aplauso ao Senhor aí. Quando a mulher chegou na vida do homem, já encontrou o homem na presença de Deus. Às vezes a mulher chega na vida do homem, o cara é granado até, tem posição social, sabe, é um cara letrado. Ela até chama ele de gatinho, mas no decorrer do relacionamento, ela vai descobrir que era um cachorrinho, que não é o caso de ninguém aqui. Essa turma é mais para fora assim do Brasil, sabe? Não é o caso de ninguém aqui. Mas veja, eu conheço uma história de uma cidade aqui pertinho de Castanhal. Cara bonito, inteligente, já chegou rico no casamento, pela herança dos pais. E quando casou com a moça, não era cristão, e fez de tudo para casar, e quando casou com a moça, na lua de mel disse, agora você vai conhecer com quem casou. Então é nesse ponto que a gente não pode quebrar a cabeça, é nesse ponto que a gente não pode dar cabeçada, porque a Bíblia lá nos primórdios da criação, vai dando todas essas dicas para a gente. Eva, quando chega, já encontra o homem na presença de Deus. Agora, em cima disso, é importante que a gente saiba o seguinte, casamento não é um fim em si mesmo. A falta desse entendimento faz com que muitos jovens, quando se casam, muitos homens e mulheres, quando se casam, eles desaparecem às vezes da igreja. Eu não sei se esse fenômeno acontece aqui, mas lá em Belém, irmãos, parece que a gente tem que reevangelizar os recém-casados. Ou talvez é muita adrenalina também, né, irmão? Tirar o tempo do deserto e tal, né? Eles desaparecem, a lua de mel nunca acaba, né? Sair do osso, né? O cara tá cheio de pegada, gás novo e tal. Mas não sei. Mas lá em Belém é comum, às vezes a gente vê, o cara casa e some da igreja. Mas aprenda isso. O casamento, ele não pode ser visto como um fim em si mesmo. Tanto é que lá em Mateus, capítulo 22, versículo 33, diz que no céu nós seremos como os anjos. Anjos não se casam, não se dão em casamento. Então, o casamento, ele finda com a morte. O nosso casamento, ele vai terminar. A morte vai nos separar do nosso cônjuge. E a única coisa que vai permanecer por toda a eternidade é o nosso relacionamento com o Senhor. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. É o nosso relacionamento com o Senhor. Então, Josué entendeu isso. Josué entendeu isso lá em Josué capítulo 24, 15, quando ele disse assim, olha, vocês têm que se definir, Israel. Se vocês querem seguir os deuses que ficaram da além do Jordão, decidam. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus na terra onde vocês estão, decidam, escolham. Só tem uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, queridos, esse tem que ser o brado dentro da nossa casa. Esse tem que ser o brado de cada homem aqui dentro do seu lar. Vamos servir ao Senhor. Essa casa será cheia da presença de Deus. Essa casa será cheia da glória do Senhor. Nossa casa precisa ser esse altar. Nós precisamos bradar isso dentro da nossa casa. Nós vamos ouvir muitas verdades aqui esses dias que precisam mexer com cada um de nós. Então veja que antes da casa, antes dos filhos, antes do ministério, antes do dinheiro, Deus encheu primeiro o homem com a sua presença.
E isso é um segredo para tudo que viria depois. Então, por isso, queridos, que uma das maiores cabeçadas nesse processo de namoro, noivado, que vai culminar com o casamento, é você pensar que precisa casar para ser feliz. Isso é um dos maiores engodos que existe. Mas isso é vendido aí fora. Não, eu vou casar para ser feliz. Essa motivação, ela está errada. A motivação correta deveria ser: eu vou me casar para fazer o outro feliz. Porque por mais que você seja gatinho, e eu vejo vários aqui. Quem é bonito aqui, irmãos? Meia dúzia. Eu vi meia dúzia levantar a mão. Olha, se tu não acredita na tua beleza, quem vai acreditar, irmão? Gatinho, uma ovelhinha de Jesus. Você é príncipe, querido. Você é príncipe. Você é príncipe. Essa é uma das motivações erradas, por quê? Porque o correto seria: só a presença de Deus me faz feliz. Cheio da presença de Deus, feliz como aquele homem do Salmo 1, de tão bem-aventurado, tudo que ele faz prospera, tudo. Não são só algumas coisas, tudo. Ele é como uma árvore plantada, a presença de Deus fez isso com ele. Veja que o homem do Salmo 1, ele é e depois ele faz. Então a presença de Deus, ela nos torna alguém, ela nos faz ser alguém. Então, se você vai para o casamento com a motivação correta e a sua esposa também, então haverá felicidade nesse relacionamento. Porque por mais que você seja gatinha e a sua esposa também, por mais que você seja um homem maravilhoso e ela também uma mulher maravilhosa, ainda assim, nós não conseguiremos suprir as necessidades um do outro. É por isso que eu não posso ir para um casamento esperando que a minha esposa supra as minhas carências. Porque as carências mais profundas do coração de um homem e de uma mulher, somente o Senhor pode preenchê-las, somente a presença de Deus pode preenchê-la. Então, se você vai para o casamento cheio do Espírito e ela também, vocês derramarão essa vida de Deus na vida do outro, e esse casamento será explosivo. Isso é poderoso, isso é uma chave. Aleluia! A compreensão disso é um segredo para tudo que viria depois na vida de Adão. É por isso, amados, que quando alguém chega e confessa para nós pastores: pastor, eu adulterei. E nós aconselhamos muitos homens, mulheres na igreja, casais, nessa direção. Ao longo do nosso ministério, a gente vai ouvindo muitas histórias. Então, quando o cara diga: pastor, eu adulterei, me ajude. Às vezes a gente se assusta com a palavra adultério. Mas eu procuro mostrar àquele homem que o problema não foi o adultério. A gente não pode tratar sintoma. O adultério, ele foi uma consequência de um rombo maior. Então não adianta a gente tratar sintoma. Está lá a pessoa presa num vício de pornografia. Ela não consegue se libertar. O problema não é esse. O problema é anterior a esse. O rombo está na falta de relacionamento com Deus. Porque não há nada na vida cristã que nos faça vencer o adultério, as falcatruas, o mau caráter, a pornografia, que não seja a presença de Deus. Isso está lá em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu demorei a entender esse versículo na Bíblia. Gálatas 5,16. Eu pensei que a vida cristã fosse assim: um esforço para andar no Espírito e um outro esforço para não andar na carne. Não é isso que o versículo está nos ensinando. O versículo está dizendo que você se esforça para andar no Espírito, o Espírito te chama, você diz sim, o Espírito te convoca, você diz sim, tem vigília, você diz sim, tem evangelismo, tem oração, tem culto. Sua vida é uma vida de sims para o Espírito. Você não vai ter tempo. E você não vai perder tempo para ficar dizendo não para a carne. É isso que Gálatas 5 está dizendo. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite, querido. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, muitas vezes nós queremos encontrar a pessoa certa, mas o fato é que nós precisamos ser a pessoa certa.
E é daí que está a mentira em muitos casamentos, mentira de Satanás que diz: eu casei com a mulher errada. A sua esposa, ela não precisa de um outro marido, ela precisa de você, como homem de Deus. Ela não precisa de outro esposo, ela precisa de você como homem de Deus. Devemos tocar nisso amanhã de manhã. Mas eu estou convicto ao longo da minha caminhada cristã que o homem faz a mulher que ele quer para ele. Eu entendi isso. É o homem que faz a mulher que ele quer para ele. A mulher, ela é resultado do que nós somos para com ela. Isso está muito bem desenhado lá em Efésios capítulo 5, pelo apóstolo Paulo. É por isso que o homem é a chave. A mulher, ela é reação, o homem é ação. A mulher, ela existe para reagir. Ela corresponde, ela é uma correspondente, ela é uma adjuntora. Ela nasceu para corresponder. É uma retroalimentação que está em jogo. É algo cíclico. Aquilo que eu libero é aquilo que eu vou receber numa nova proporção. Então o homem faz a mulher que ele quer, porque o grito da mulher é ser amada. Esse é o grito da mulher. É tudo que ela quer, é ser amada. É por isso que às vezes a gente vê, às vezes em revista, na televisão e até na rua, o cara é feio, rapaz, a mulher bonita, que não é o caso de ninguém aqui, né? Mas às vezes a gente vê isso, rapaz, não acredito, o cara é feio. Mas a mulher, por quê? Porque o que a mulher, pastor Hebe, procura no homem são outros valores. Ela não está procurando no homem beleza, corpo esculpido. Se vier isso aí, meu irmão, já é lucro, né? Mas ela não está procurando isso. Ela está procurando no homem hombridade, alguém que a protege, alguém que a ame, alguém que a valorize, alguém que a coloca nas alturas, queridos. É por isso que você tem que dar esse livro para sua esposa. Às vezes a gente olha para a mulher de Provérbios 31, aquela mulher parece de outro mundo, mas só que tem um versículo em Provérbios 31, te desafio a achar depois, que diz que o marido dela a louva, o marido dela a coloca para cima todo o tempo. Está aí a chave. Se não tivesse esse versículo em Provérbios 31, ia dizer: essa mulher é ninja, essa mulher é de outro mundo, essa mulher não existe. Porque era empresária, era administradora, fazia um cozidão como ninguém, preparava os filhos, a vizinhança toda falava. Essa mulher, sobrenatural. Mas tem um versículo que diz que o seu marido a louva nos dias da sua vida. Experimente, querido, ligar para sua esposa um dia do nada, e ela do outro lado: oi, amor! Diga, o que você quer? Eu só liguei para dizer que eu te amo e que você é a mulher mais espetacular de toda a minha vida. Querido, se acendeu o micro-ondas. Mas o que a maioria dos homens fazem? Colocam as mulheres para baixo. O almoço não está bom, janta não está boa, é ovo todo dia, farofa de sardinha todo dia, tu não tem uma criatividade, mulher. Aí esse miserável que fala dessa maneira, esse fariseu, nem dá graças ele dá pela sardinha, que aquela sardinha que ele está comendo, aquela sardinha teve um livramento muito grande, querido. Deus poupou aquela sardinha da boca do tubarão para chegar na tua mesa, e você não reconhece isso. Mas experimente colocar a sua esposa para cima. O homem se relaciona. O primeiro relacionamento do homem é vertical, o segundo é horizontal.
sem esse primeiro relacionamento vertical, o segundo relacionamento dele, que é o horizontal, será insatisfatório. E é por isso, amados, que nós estamos enfrentando no século XXI uma crise de carências muito acentuada na vida do homem. As redes sociais estão cheias de exposição de almas carentes, pessoas que postam coisa para ter uma curtida, pessoas que naufragam emocionalmente quando recebem um comentário negativo, porque o homem está com as suas carências acentuadas como nunca antes. Mas só o Senhor vai poder suprir as nossas carências. Quando fazemos de Deus a nossa fonte de satisfação, nós não buscamos no outro suprimento das nossas carências. Isso é poderoso no reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a nossa fonte de sustentação, de suprimento, até o meu relacionamento, pastor Heber, com o Senhor, com a sua pessoa e com os irmãos, será diferente. Porque o que a gente está vendo na igreja hoje? O irmão passou por mim, não me deu a paz do Senhor, eu vou sair dessa igreja. Isso é carência, querido. Se ele não te deu, vá lá, dá um beijo na testa dele, abraça ele, sacode ele, sai dando para todo mundo na igreja a paz do Senhor. Nos dias de Samuel não tinha referência, nem no sacerdote, nem nos filhos do sacerdote. Samuel se levantou e disse: Senhor, eu serei uma referência na minha geração. Se você, querido, na sua igreja não tem referência de algumas coisas, seja uma. Mas o que nós não podemos é viver, queridos, esse relacionamento marcado de carência. Teve meu aniversário, o pastor não ligou para mim. O líder da célula não ligou para mim. A gente tem que viver acima disso, amém, irmãos? Tem gente saindo da igreja por causa dessas coisas. Deus é a nossa fonte de sustento. Ele, ainda que meu pai e minha mãe, me abandone, se esqueçam de mim, Ele nunca vai me abandonar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o pastor não me ligue, ainda que o irmão se esqueça de mim nas minhas lutas, todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação, pois Ele fará os meus pés como os da corça e me colocará em lugares altos. Aleluia! Nós precisamos dessa geração, queridos, de homens resolvidos no espiritual. Jó foi esse homem. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou da mesma forma o Senhor, tendo quando não teve mais. Adorou da mesma forma. Então, nós podemos viver sem amigos, sem casamentos, sem emprego, sem riqueza, sem bens, mas é impossível vivermos plenamente sem a presença do Senhor. A essência da nossa felicidade não está no casamento, a essência, tá? Não está no casamento, não está no dinheiro, não está no ministério. A essência da nossa felicidade está no nosso relacionamento com o Senhor. É daí que nasce a hombridade. Essa é a base da hombridade, ok? Para a gente fechar esse ponto, Gênesis 3:7. E ao homem disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comertes da árvore que te ordenou, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Está aqui o caos. Está aqui o motivo do caos familiar. Está nesse versículo o motivo do caos familiar. O homem deixou de ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de quem aqui? Deus falou: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve ouvir a voz da mulher? Deve, mas só depois da gente ouvir a voz de Deus. Tá bom? Essa é a ordem. O homem deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da sua mulher. Então eu ressalto,
Devemos ouvir a voz da mulher? Devemos, depois que a gente ouvir a voz de Deus. E ai do homem, querido, que não ouve a voz da mulher depois que ele ouve também a voz de Deus. Então, as nossas mulheres, elas nos poupam de muitas coisas. Mas elas aumentam também a nossa fatura do cartão de crédito em muitas coisas, não é? O desejo pela presença de Deus foi saqueado do coração do homem quando o pecado entrou. Então, é por isso que a Bíblia vai dizer lá em Efésios 2, que o homem está morto em delitos e em pecados. Porque o pecado roubou do homem, do coração do homem, a presença de Deus, saqueou isso da vida do homem. E é por isso que Romanos 8, 29 vai dizer que está havendo um resgate para que sejamos conforme a imagem do Filho de Deus. Paulo colocou isso lá em Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, versículo 29. Então, o nosso primeiro chamado, queridos, é para sermos homens, mas não é para sermos homens somente, mas é para sermos homens de Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. É por isso que hombridade é muito mais do que ter nascido macho, é muito mais do que ser do sexo masculino. Então tem gente que é do sexo masculino, mas não exerce hombridade, não é homem de verdade. Fui dar esse livro de presente para um amigo, é Ser Homem o título. Ele me olhou: pastor, o senhor está me estranhando? Mas o tema aqui desse livro, esse ser aqui, não está relacionado com identidade. A conjugação desse ser no português é de posicionamento, é de responsabilidade. Então, quando Salomão foi assumir o trono de Israel, seu pai disse a ele: "Sê homem, Salomão", porque tudo que aquela nação estaria experimentando como bênção da parte de Deus dependeria, pastor, desse posicionamento de Salomão. E até o capítulo 10 você prega maravilhosamente sobre hombridade em cima de Salomão, mas depois do capítulo 10 bagunçou o negócio, né? O homem teve 300 concubinas e 700 sogras, foram 1000 esposas, né? Então, pensou 700 sogras? Isso não tem nada a ver com hombridade, viu, irmãos? Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Eu posso ouvir amém? Então, para a gente caminhar para o final, a partir dessa plataforma, a partir dessa fonte, o homem estaria oferecendo 3 coisas. E para mim isso aqui é a essência da hombridade. Diga comigo: provisão, proteção e destino. Para mim, hombridade se define nessas 3 palavrinhas, tá? Provisão, proteção e destino. Então a hombridade oferece essas coisas no seu raio de influência, no seu contexto familiar, no seu casamento. Quando eu falo destino aqui, o homem ele tem um papel de dar direção, o homem tem um papel de apontar o caminho. Então o nome disso aqui é hombridade. A liderança, a hombridade passa por esses 3 caminhos. O homem vai oferecer proteção, provisão e destino. Então nós vamos ver isso em Gênesis. O homem oferecendo, o homem existe para oferecer provisão. Gênesis 2,15. Alguém poderia ler em voz alta esse versículo? Contar com a participação de vocês. Gênesis 2,15. Então veja que depois da presença de Deus, Deus está dando o que ao homem aqui? Trabalho. Está dando moradia, está dando trabalho. Ele estaria lavrando e guardando aquele jardim. Alguém leia Gênesis 1, versículo 29 e 30. Cara, que coisa linda, né? É muito lindo isso aqui, né? Deus entrega ao homem moradia, tá? Casa própria. Olha que legal, aquele jardim era o lar de Adão. Deus deu para ele casa própria e deu para ele trabalho.
Então nós temos a figura aqui do mantimento, nós temos a figura aqui da provisão. Então o homem teria naquele jardim ocupação e trabalho, tá? Então, queridos, é do homem o papel de prover, é do homem o papel de suprir. E eu quero destacar aqui que o homem não provê apenas financeiramente. Esse que é o problema da paternidade que a gente vai ver amanhã à noite. Porque está incutido na nossa cabeça que a gente existe só para trabalhar, para colocar comida dentro de casa. O homem não existe para prover só financeiramente. É por isso que a gente vê homem tão desenfreado no trabalho. Eu tenho amigos que saem para trabalhar, os filhos estão dormindo ainda cedo, e quando voltam à noite já encontram os filhos dormindo por causa da escola de manhã. Não conseguem ter relacionamento com os filhos, por causa da frenesi do trabalho. Só que alguém já disse que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Então o homem não provê apenas financeiramente, ele provê também espiritualmente e ele provê também emocionalmente. E é aí que está o rombo na relação de pais e filhos e na relação conjugal. A gente vai falar sobre isso amanhã. E veja que ele foi designado para lavrar e guardar. Lavrar e guardar nos fala de cultivo, nos fala de arar a terra. E para cultivar algo, queridos, isso vai demandar investimento de tempo. Eu não sei se alguém já teve alguma hortinha, já cuidou de alguma horta? Tem alguém aqui? Eu já tentei também, queridos, em Benfica, numa casa da família lá, tinha um terreno, mas a chuva quando vinha, destruía tudo. Cara, eu arrumava aquele terreno tão legal, plantava as sementes. Mas olha, isso requer tempo, dedicação. Sabe, você vê as sementinhas brotando, é um negócio assim espetacular. Família é um lugar de cultivo diário. Posso ouvir amém? Sabe por quê? Porque a família não nasce pronta. A família é uma construção. Quando você se casa, quantos casados nós temos aqui? Quando você se casa, você entra numa faculdade. Qual é o nome dessa faculdade, pastor? Universidade da Família. Só que é a única faculdade no mundo onde você nunca gradua. Você nunca diploma nessa faculdade. Você pode ter 40, 50, 60 anos de casado. Você sempre vai estar aprendendo um com o outro. Sim ou não? Homens, abram os olhos nessa noite em nome de Jesus para algo. A pessoa que Deus mais vai usar na face da terra para melhorar você mais ainda, não é o pastor Hebe, nem o seu discipulador, é o seu cônjuge. A pessoa que Deus mais vai usar na face da terra para melhorar a pastora Andresa mais ainda, sou eu. E é aí que Satanás traz uma mentira para a vida conjugal, nos fazendo ver o nosso cônjuge como um inimigo, como um problema. Mas ele é o maior instrumento que Deus tem na terra para nos melhorar mais ainda. Porque depois do nosso pai e da nossa mãe, quem vai nos conhecer tão bem é o nosso cônjuge. Tão bem. Sabe das nossas lutas, das nossas carências, das nossas brutalidades, das nossas ignorâncias, sabe de tudo. Então nós precisamos ver o nosso cônjuge como uma ferramenta de Deus. Hoje é uma noite, você chegar, minha esposa, quero te dar um beijo diferente, que esse é um presente de Deus para a minha vida. Quem aceita esse desafio? É demais, querido. Olha, homens cheios do Espírito Santo, eles fazem estrago no reino das trevas. Eles bagunçam com as estratégias de Satanás. Hoje eu vejo aqui diante de mim uma gangue cheia do Espírito Santo. Cadê os homens que vão entronizar o nome de Jesus dentro dos seus lares? Libere aí um grito de liberdade! Somos livres! Aleluias! Homens desatados, homens desprendidos, homens soltos, sem ataduras, sem amarras. Irmãos, quinta-feira, escute essa. Eu recebi uma pessoa lá na igreja, um empresário. Ele disse: pastor, eu estou decidindo congregar na sua igreja por causa de algo que eu vi na sua vida 2 anos atrás, dentro de uma churrascaria,
Eu estava como cliente lá, minha esposa grávida, não lhe conhecia, nunca tinha ouvido falar do Senhor, mas eu fui atrás depois. E hoje eu estou decidindo congregar na sua igreja. Eu disse, mas o que aconteceu? Há 2 anos atrás, em plena churrascaria lotada, na Boi de Ouro, o Senhor estendeu, no dia do aniversário da sua filha, um tapete vermelho, e fez a sua filha entrar naquela churrascaria, foi para uma caixa de som, e fez uma declaração de amor para ela, do quanto ela era importante para o Senhor, e aquilo me impactou, e eu disse para minha esposa, eu não sei ainda se vai ser menino ou menina, mas se for menina, eu quero ser esse tipo de pai. E o que impactou ele foi que eu fiz algo fora da minha zona de controle, eu não fiz dentro da igreja, eu fiz fora. E eu nunca imaginei que uma atitude daquela poderia impactar alguém que hoje se tornou membro da igreja. E o que eu aprendo com isso, queridos? Que as lideranças que vão prevalecer, pastor Heber, século 21 e século 22, serão as lideranças inspiradoras. As lideranças impositivas, ditatoriais, elas sucumbiram, elas não prevalecem mais nesse tempo. Porque com toda essa mídia social que a gente tem, conhecimento e tudo, o ser humano, de modo geral, está abrindo a sua mente como nunca. Então a liderança impositiva, ela não funciona mais. O que funcionará hoje e o que vai cativar milhares e milhares de pessoas são lideranças inspiradoras. São aquelas lideranças que as pessoas, por verem a vida que a pessoa tem, não é por aquilo que ela fala, por aquilo que ela tem, mas é pela vida que elas têm, elas serão impactadas. Pastor, onde está isso na Bíblia, essas lideranças por influência? Davi suspirou pelas águas de Belém. Ele não pediu nada, ele só suspirou. Ai, quem me dera beber das águas de Belém. Os 3 valentes que ouviram esse suspiro, que perceberam esse suspiro, adentraram no arraial dos filisteus e trouxeram água. O que é isso? É liderança por influência. Muito, pastor Heber. Por aquilo que Davi representava para eles. Eu não chamei o Emerson para vir para cá, mas ele desejou vir pela proximidade que a gente está tendo e pela história que eu ouvi de você também, Emerson, de querer ficar onde você está conosco na IBMA. Eu declaro profeticamente que você será esse pai de influência. Eu declaro profeticamente que você será esse marido por influência. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus nessa noite que os céus se abram sobre a tua vida de uma tal forma que uma unção será ativada, onde muitos olharão para o teu casamento e para a tua paternidade daqui a 5, 10, 15, 20 anos e dirão: homem de Deus, amigo, irmão em Cristo, qual é o segredo do teu casamento? Qual é o segredo da tua paternidade? E você dirá em alto e bom som para eles: grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida, o Senhor alargou o meu entendimento, o Senhor mudou paradigmas antigos no meu entendimento, e o Senhor tem feito uma revolução na minha vida. Se você crê nisso, diga amém, dê um aplauso a Ele e libere um grito de liberdade. Aleluia! Aleluia! Eu creio, queridos, nessa revolução e nessa transformação. Eu creio piamente. Enquanto tudo o que o homem mais quer no casamento é ser respeitado, honrado, incentivado, encorajado, tudo o que a mulher mais deseja é ser amada, é ser notada, é ser elogiada, acariciada. Então o cultivo nos fala exatamente disso, de sementes que precisam ser plantadas no casamento. Semente da fidelidade, do diálogo, do respeito, do carinho, do romantismo, e de ervas daninhas que precisam ser arrancadas nesse cultivo, como discussões, ressentimentos, ofensas, agressões. Alguém leia Gênesis 2:5, por favor, dentro desse aspecto da provisão. Gênesis 2:5, pode ler.
Olha aqui, que versículo lindo, queridos. A criação, ela seguiu uma ordem lógica. Deus não plantou nada, porque não havia homem ainda para lavrar a terra. Então a criação, ela seguiu essa lógica. O trabalho foi estabelecido antes do pecado, como bênção, como um ato de adoração. Então essa é uma outra mentira que Satanás trouxe para o nosso entendimento. Claro que o pecado desencadeou esse sentimento, de que o trabalho é canseira, de que o trabalho é enfadonho, de que o trabalho é algo estressante. Mas note aqui que o trabalho, em todo o livro de Gênesis você vai ver isso no início, o trabalho ele foi estabelecido antes do pecado. Não havia o pecado e Deus deu trabalho para o homem. Então, queridos, em Cristo nós precisamos resgatar essa motivação correta do nosso trabalho e ver o nosso trabalho, queridos, como bênção, e ver o nosso trabalho como instrumento de adoração, honrar o nosso patrão assim como nós honramos ao Senhor. Tem uma relação muito grande, queridos, no nosso relacionamento com Deus, da maneira como nós nos relacionamos com o nosso patrão. Isso está aqui muito claro, esse sentimento de realização pessoal. E é importante que os solteiros aqui saibam de algo também. Antes de Deus dar ao homem uma mulher, ele já tinha 3 coisas. Ele já tinha relacionamento com Deus, ele já tinha trabalho e ele já tinha moradia. Isso aqui é tremendo. Então o que nós vemos hoje? Adolescentes querendo namorar. Mas ele não tem, mal tem às vezes relacionamento com Deus, mas ele não tem trabalho e moradia ainda. Então isso é delicado. Nós temos ensinado os adolescentes e jovens lá na igreja, que eu acredito nisso, eu desenvolvi essa convicção, de que o que leva um homem para um casamento? 2 coisas, condição e convicção. Então, se ele tem a convicção de que aquela pessoa é para ele, e tem a condição de bancar aquela família, não tem por que esperar mais, não tem por que enrolar. Agora, às vezes ele tem a convicção, mas ele não tem a condição ainda. E aí, vai ter que esperar, às vezes, 5 anos, 7 anos, 10 anos. E às vezes ele tem a condição, mas não tem a convicção. É um outro problema. Então, eu considero esses 2 fundamentos como cruciais: condição e convicção. É claro, se a gente for esperar ter tudo para casar, a gente nunca vai casar, mas o básico e o mínimo possível a gente precisa para tocar esse casamento. Em penúltimo lugar, o homem oferece proteção. Alguém leia Gênesis 2, versículo 8 e 9. Isso aqui é a hombridade, são as bases da hombridade. Gênesis 2, 8 e 9. Irmãos, eu olho para esse versículo e vejo que é por isso que todo crente gosta de açaí, porque todas as árvores agradáveis à vista foram colocadas naquele jardim. Eu descobri, eu tenho base bíblica para o crente gostar de açaí, viu? O que eu vejo aqui, amados? O homem, ele é um cuidador. Diga assim comigo: o homem, ele é um cuidador. Ele oferece proteção dentro da casa dele. O homem deve proteger tudo que está ao seu lado. E quando nós aplicamos essa verdade ao casamento, o homem, como marido e pai, deve ser o guardião da sua casa. Ele deve olhar para a sua casa como um jardim. E é por isso que eu consegui ver que Jó foi esse homem de honra, esse homem de excelência, porque ele funcionou como um guardião dentro da sua casa, se levantando pelas madrugadas para orar pelos seus filhos. Se porventura os filhos tivessem pecado, ele queria santidade dentro da casa dele. Ele protegeu o casamento dele, protegia os filhos dele, as finanças, tudo que ele tinha, e tudo isso com integridade, com retidão, com temor a Deus, com santidade. Ele se desviava do mal. Então o homem, ele é o guardião da sua família, ele luta pelos filhos, ele luta pela casa, ele luta pela família. Quem nós somos, queridos? Quem nós somos? Nós somos protetores da família. Nós damos à esposa e aos filhos segurança. É isso que eles precisam. E eles só podem receber isso de cada um de nós.
A mulher, ela é insegura por natureza, insegura. E quem vai oferecer essa segurança à mulher é o homem. É por isso que o homem, quando está andando na calçada, eu aprendi isso agora no curso, o homem quando está andando na calçada, ele tem que andar pelo lado, onde se o carro subir a calçada, é ele que morre primeiro. Porque é ele que oferece a segurança. Então, se a pista está aqui, a mulher tem que estar aqui. Se o carro vier, é ele que vai primeiro, para a glória. E tomara que ela não diga aleluia nesse dia, viu? Está subindo uma escada, eu já faço isso há algum tempo. Está subindo a escada. Mulher e filho vai na frente, você vai atrás. Porque se cair, você está ali para parar. Está descendo a escada, você vai na frente. Porque se a turma tropeçar, você vai junto. Como um travesseiro para eles. Mas olha que noção. Tu que tem carro, meu irmão, e o pneu já está no aro, tá estragando o asfalto da rua. Querido, tu não ama a tua família. Vai trocar esse pneu essa semana. Porque esse carro pode derrapar. Esse carro pode falhar numa freagem. E sua família pagar o pato. Então o homem, ele é esse protetor nas coisas mais variáveis da vida. E a gente tem que estar atento para isso. A palavra Éden significa lugar de deleite, de delícia. Família é lugar de aconchego, sim ou não? É lugar de prazer, sim ou não? É lugar de amor, é lugar de aceitação, de afeto, de carinho. Família é lugar de abraço, é lugar de beijo, é lugar de paz, é lugar de harmonia, é lugar de relacionamento saudável. Salomão fez essa comparação da família, lá em Cantares, chamando a família de jardim. Família é um lugar agradável de se estar. Por isso que a nossa casa, depois das nossas atividades da igreja, do trabalho, tem que ser o primeiro lugar para onde nós desejamos ir. Espera-se que o homem veja a sua família assim. O homem deve sair cedo para trabalhar e deixar a sua mulher com anseio do seu retorno. Olha que coisa linda. O homem tem que sair para trabalhar e deixar a sua mulher com anseio do seu retorno. E não com trauma. Ele vai chegar. Meu Deus, ele já está chegando. E a mulher deve dar ao homem que saiu para trabalhar também motivos para que ele volte logo para casa. Essa pastora Andresa vai pegar pesado amanhã. Então isso aí é uma combinação explosiva. A mulher dá motivos para o homem voltar logo e o homem tem motivos para voltar logo. Amém? Isso é Éden, irmãos. Nasce filho desse negócio aí. Alguém leia o versículo 16 e 17 do capítulo 2, por favor. Então eu tenho algo para falar em cima desse versículo. Isso aqui é uma liberdade com limite. Tá? O que Deus está dizendo aqui? Que o homem é um ser consequente. Tá? É totalmente livre, mas também responsável pelos seus atos, por suas palavras, por suas omissões. Ou seja, tudo que ele fizer perante a família, perante a sociedade, vai ter consequência, positiva ou negativa. O termo aqui, certamente morrerás, era a consequência moral dos seus atos. Eu estou te avisando, Adão. Se tu desobedeceres, haverá consequências, daí nasceu o pecado. Então, nós vivemos numa sociedade, queridos, que a todo custo deprecia essa instituição chamada família, sim ou não? Através de novelas, noticiários, séries. Então, nós temos a proteção, nós temos a missão de proteger esse lugar sagrado. Então, aquilo que vocês estão ouvindo aqui, a sociedade aí fora não vai reforçar. O que vocês estão ouvindo aqui, a sociedade aí fora, a mídia, a televisão, a internet, não vai dizer, olha, que aquilo que aquele pastor pregou é verdade. Então, cabe a cada um de nós essa missão de proteger esse lugar sagrado chamado família. Satanás se levanta contra Deus, transformando a figura de um homem protetor na figura de um homem opressor. É dessa forma que Satanás tenta ofender o coração de Deus.
pegando a figura do homem que nasceu para ser protetor, para transformá-lo numa imagem de um homem opressor. Por causa do pecado, o homem passou a ser um agente de destruição da família e da sociedade, sim ou não? Eu pergunto, quem é que comete mais violência, o homem ou a mulher? Quem é que mais comete a violência doméstica, o homem ou a mulher? O homem. Quem é que comete mais abusos sexuais, o homem ou a mulher? Quem é que comete mais assédios, o homem ou a mulher? Quem é que comete mais crimes, o homem ou a mulher? As penitenciárias estão aí, queridos, cheias de homens. Então você vê o que o Satanás está fazendo com a figura masculina? Pegou a figura de um homem protetor e transformou essa imagem numa imagem de opressor. Aquele que deveria proteger, agora o diabo o leva a oprimir quem ele deveria amar, quem ele deveria proteger, quem ele deveria suprir. E em último lugar, o homem oferece destino. Alguém leia o versículo 19 e 20, por favor. Privilégio vocês estarem ouvindo isso, viu, queridos? São as bases da hombridade. Gênesis 2, versículo 19 e 20. Alguém leia, por favor. Ok, essa tarefa que Deus deu ao homem de dar nome aos animais, nos fala de governo, nos fala de autoridade, de liderança, de direção e de destino. O homem deu direção para os animais, deu destino, deu nome, deu identidade para os animais. Então, quando a gente fala de destino, nós estamos falando aqui de direção, nós estamos falando aqui de liderança. Então, quem chamou o leão de leão foi Adão. E olhando assim para o leão, tem cara de leão mesmo, não tem? Né? Quem chamou a zebra de zebra foi Adão. Mas se a gente olhar bem para a zebra, não tem cara de zebra mesmo? Essa identidade, não tem mais como chamar a zebra de um outro nome. Não tem como chamar o macaco de um outro nome, não tem como chamar o elefante de um outro nome. É identidade, isso é destino. Então o homem ele tem esse papel, Heber. É impressionante, é por isso que quando a mulher se esforça para vir para a igreja com os filhos, isso tem um peso, e às vezes até custoso de ouvir do marido. Mas quando o marido se posiciona e toca o chofar de manhã, vamos todo mundo, 8 horas, todo mundo arrumado para ir para o carro. Irmãos, é diferente, sim ou não? O homem arrasta todo mundo, é diferente. Na família, o homem precisa compreender que é ele que lidera o destino do lar. É ele, não é a mulher. Nós não podemos terceirizar essa tarefa. Ele lidera o destino do lar, o destino do casamento e o destino dos filhos. Isso não anula a participação da mulher. Isso não anula a atuação dela. O homem foi criado para ser governo, para comandar, para reinar. Isso é posição de autoridade. A mulher, ela pode fazer a maior mobilização dentro da casa para que haja culto doméstico, que às vezes é um desafio. Mas quando o homem convoca todo mundo, olha, segunda-feira a gente vai reunir, esposa, filhos, tal hora, todo mundo na sala com Bíblia, todo mundo banhado, jantado, vamos ter o nosso culto doméstico. É diferente, queridos. É diferente. Então, conduzir é a missão de todo homem. Conduzir é a missão de todo homem. Esposas e filhos almejam serem conduzidos pelo homem da casa. Eles têm esse desejo. Eles almejam isso. Então nós precisamos retomar a nossa posição. É interessante, a gente sempre vai para um restaurante, todo domingo de manhã a gente vai para um restaurante japonês, ali na Magalhães Barata. É um restaurante bem baratinho, porque para quem tem 3 filhos, né, a gente tem que achar esses caminhos. Então, uma chapa mista ali, acho que 55 e tal, tudo, a gente pede 2, dá para atender a família. Mas quando, e já é até a pequenininha de 2 anos e meio, pai, a gente vai para o japonês. Então, já quer me encontrar domingo, te dou o endereço depois. Aí, quando eu mudo o percurso num determinado momento, num domingo, para fazer uma surpresa, eu percebo a euforia delas. Pai, para onde você está levando? Para onde você está levando? Surpresa. Então é interessante quando o homem toma a atitude de conduzir, sabe? E elas esperam isso do homem. Às vezes a maioria dos convites que a gente recebe para ir para o cinema, de quem é? É a mulher pressionando. São os filhos pressionando, não é verdade? Porque às vezes se depender da gente, às vezes é só canseira. Só enfado.
Casal novo em Belém, irmão, que está estressado, misericórdia, cansado. Então o homem é aquele que decide, e a mulher espera isso. Tudo que foi criado, inclusive a mulher, foi criado para ser liderado pelo homem, tudo. Tudo que foi criado para ser liderado pelo homem. Sacode teu irmão aí, diga assim para ele: lidera, meu irmão. Toma. Eu não pedi para você falar toma jeito, isso aí é por tua conta. Eu só pedi para você falar lidera. É por isso que a ausência masculina afeta toda a estrutura social e espiritual. Quando a mulher não é liderada, ela exerce domínio. E quando ela exerce domínio, queridos, ela abre portas para o inimigo agir. E bota tudo a perder, a desordem é estabelecida. Eva não foi criada para liderar, para exercer domínio, para exercer governo. Ela não foi criada, ela foi criada para ser coadjuvante, lado a lado com o homem. Eva foi criada para ajudar a fazer aquilo que o homem já fazia. Posso ouvir amém? Eu fico me fazendo uma pergunta. Onde estava Adão quando Eva estava comendo aquele fruto? Jogando videogame, irmãos? Pior do que estar jogando videogame, Adão, pastor Heber, nada contra o videogame, tá? Mas é triste, viu, irmão? Passar o dia todo jogando videogame e não levar o currículo. Pior do que estar jogando videogame, sabe aonde Adão estava quando Eva comeu daquele fruto? Ao lado dela. Pastor, de onde você tirou isso? Gênesis 3:6. A Bíblia diz que ela comeu e deu para o seu marido. Isso me assustou. Foi aí que nasceu o pior rótulo que a sociedade e o inferno coloca sobre a vida do homem: a omissão. Foi nessa atitude. Adão estava ao lado de Eva. A ordem que Deus estabeleceu não pode ser invertida. Eva assumiu o diálogo com a serpente. É por isso que Paulo vai corrigir isso lá em Efésios capítulo 5, que a mulher tem que se submeter ao homem. É uma correção que ele está fazendo. Ela assumiu o diálogo. Ela tomou a frente. E Adão foi omisso. Sabe por que Adão não protegeu Eva? Porque Eva assumiu o controle perante Adão. Ela assumiu o destino da família. Ela pecou contra o sacerdócio de Adão. A insubmissão da mulher não ativa a liderança do homem. Isso é um problema que as mulheres precisam ouvir, e elas vão ouvir isso nesses dias. A insubmissão da mulher não ativa a liderança do homem. Do contrário, também é verdadeiro. A omissão do homem ativa a insubmissão da mulher. E ela exerce então um papel que não foi lhe dado, de exercer domínio. Quantos estão entendendo isso? Então eu ressalto que a liderança do homem não ofusca a força e a liderança da mulher. Provérbios 31 fala sobre isso. O retrato de uma mulher desbravadora. E Deus diz que a mulher nasceu para ser uma auxiliadora. A mulher foi criada para estar com o homem. O homem precisa de ajuda. Foi por isso que Deus criou a mulher. Tá? Ele precisa de ajuda, lado a lado, e não por trás. Essa é uma outra mentira, que por trás de um grande homem está uma grande mulher. Isso é uma mentira do inferno. Por trás de um grande homem existe uma mulher lado a lado com ele. A mulher foi criada para isso. Dê um aplauso ao Senhor. Para estar lado a lado com o homem, não por trás. Ela seria uma auxiliadora, aquela que lhe corresponderia. Auxiliadora é quem apoia, é quem ajuda, é uma aliada, é uma amiga, é uma conselheira. A mulher é responsável em auxiliar o homem na criação dos filhos. Ela é competente para isso e responsável. Então ela auxilia o homem na criação dos filhos, na administração do lar, na tomada de decisões. Lembrando que ela é uma auxiliadora, ela não é uma escrava. Esse é um outro ponto. Posso ouvir amém?
Então a mulher, ela tem essa habilidade de tornar tudo frutífero ao seu redor. Ela tem esse dom. Tudo ao seu redor, queridos, vai ficando assim mais encantador com o toque da mulher, né? Leve ela numa loja de móveis. Dê o cartão de crédito para ela. Ela vai dar uma outra cara para a sala. Mas a fatura, Jesus nos acode, né? O último versículo dessa noite, Gênesis 1, 28. Alguém leia, por favor. Aleluias. Irmãos, isso aqui vai ser o motivo da nossa oração hoje. Então Deus os abençoou. Isso é tudo que a gente precisa, como pai, como marido e como homem. A gente só precisa disso. Dessa bênção reinando sobre nós. Tudo que vier decorrente vai ser diferente, porque em primeiro lugar o Senhor nos abençoou. Eu vejo aqui que Deus o abençoa e diz que o homem deveria dominar tudo. O que a gente vê hoje? O homem que nasceu em Deus para dominar, sendo dominado pelo pecado, não conseguindo vencer seus apetites sexuais, não conseguindo vencer as tentações, não conseguindo vencer a brutalidade, a ignorância. Eu quero orar nessa noite por esses rótulos aqui que a sociedade e o inferno imprimiu nas nossas vidas, de que os homens são machistas, de que os homens são ditadores, de que os homens são adúlteros, ou seja, todo homem trai, é isso que a sociedade fala, é isso que o inferno colocou na cabeça. Tem marido dizendo isso para a esposa hoje: olha, todo homem trai. Qual é o problema de eu ter uma amante, uma outra pessoa que concorre com você? A gente acompanha casos assim. Triste, assustador isso, irmãos. Um outro rótulo: os homens são infiéis, os homens são imaturos, homens são violentos. Outro rótulo: homens são bananas, inseguros, omissos. Mas hoje tem uma voz profética sendo liberada aqui, dizendo que você é um homem de Deus, que você é um homem equilibrado, que você é um homem dominado pelo Espírito, que você é um homem sensato. Hoje tem uma voz profética imprimindo essa verdade na sua vida, dizendo que você nasceu para ser um homem que vai caminhar debaixo da sabedoria de Deus. Você é um homem íntegro, você é um homem reto, você é um homem temente, você é um homem que terá como marca na sua vida a santidade, a humildade, a hombridade, a liderança saudável, a paternidade saudável. O Senhor te levantará como uma referência de um homem de verdade, de um homem forte, de um homem que luta com as armas corretas. O Senhor vai imprimir esse selo na tua vida, Ele vai grifar isso no teu coração, de que você será um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, fiel, verdadeiro, que ama a esposa, que a coloca no lugar devido. Se você é esse homem nessa noite, fique de pé. Se você crê nisso nessa noite, fique de pé. Dê o seu melhor aplauso a Jesus e você vai liberar o seu grito de liberdade. Dê um grito de liberdade nessa noite. Somos livres! Aleluia! Hoje, eu quero orar pelos homens que estarão dizendo diante do Senhor: Senhor, me ajuda. Eu posso estar muito distante do que eu ouvi nessa noite, mas eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem que o Senhor criou para que eu fosse. Escute algo: ser homem é um posicionamento. Ser homem é uma decisão, ser homem é uma missão, é muito mais do que ter nascido do sexo masculino. Ser homem é andar na contramão do que a sociedade pinta para nós. Quando eu olhei para a vida de Jó, queridos, e Deus então arrebatou meu coração, arrebentou comigo em quebrantamento, eu disse: Senhor, se esse homem pôde ser esse homem, reto, temente a Deus,
se desviava do mal, um homem que amou a esposa, os filhos, um homem que foi o mais rico, pastor Hebe, de todo o Oriente, mas não se achou falcatrua na vida dele. Aquela riqueza foi lícita, porque havia integridade, havia retidão. Deus foi o segredo daquela prosperidade, Deus foi o segredo daquela restituição. Eu disse: Senhor, se esse homem conseguiu ser isso, numa época tão remota, numa época dos patriarcas, numa época tão antiga, onde não se tinha tantas informações sobre o Senhor, muito mais agora em Cristo Jesus, nós podemos ser esses homens, com tanta revelação, com tanta riqueza espiritual. E se você quer fazer parte desse exército que o Senhor está alistando em toda a nação brasileira, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você solteiro que quer construir essa família, por você que está casado, talvez, tantos desgastes, tantos comportamentos, queridos, que feriram, que machucaram, tantos erros cometidos, tantas coisas negativas que reproduzimos na nossa família. Talvez os seus filhos carregam hoje uma herança de mágoa, de ressentimento, viram no casamento dos seus pais. Eu mesmo conheço jovens que estão me dizendo: pastor, eu não quero casar. Eu não quero casar, pastor, porque esse casamento é o que eu estou vendo na vida dos meus pais. Eu não quero casar. Eu estou ouvindo isso de filhos, e de filhos de cristãos. Desacreditaram do casamento, da família, por conta do que viram e estão vendo no relacionamento dos pais. Homem de Deus clama, homem de Deus se quebranta. Diga para o Senhor: eu quero recomeçar, Senhor, me ajuda. Eu quero recomeçar, eu vou fazer diferente, Senhor. O sangue de Jesus está aqui para te perdoar, querido. O Espírito Santo está me dizendo que o Senhor está perdoando pecados antigos nessa noite. Toda acusação, toda culpa do teu coração, o Senhor está arrancando nessa noite. Ele te faz novo, Ele te faz novo, Ele te faz novo, Ele te faz novo nessa noite. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Seja cheio, cheio.